A paz de Cristo a todos. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Um texto muito conhecido por todos nós. Gênesis 37. Eu louvo a Deus por mais uma vez essa oportunidade, poder pregar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Silas também, por estar confiando o púlpito a mim mais uma vez. Obrigado, pastor. Gênesis 37. Eu quero falar hoje sobre um sonhador, sobre Yosef ben Yaakov, José filho de Jacó. Você encontrou Gênesis 37? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Parece que é uma pergunta clichê, mas não é. Quantos aqui possuem sonhos? Quantos ainda sonham aqui? Amém. Eu quero começar essa mensagem falando sobre Martin Luther King, ativista dos direitos civis norte-americano e também pastor protestante. No dia 28 de agosto de 1963, na escadaria do Memorial Lincoln em Washington, ele fez aquele que seria o maior de todos os seus discursos, que lhe concederia em 1964 o Prêmio Nobel da Paz. E nesse discurso, ele citou uma frase que ficou imortalizada pela história. Ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. Talvez já disseram para você que sonhar não custa nada. Eu lembro quando eu era garoto, até um samba aqui no Rio de Janeiro cantava, falava sobre isso. Sonhar não custa nada. Mas eu descobri com a vida que sonhar custa muito caro. E quanto maior for o teu sonho, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar por ele. Eu não me refiro a sonhos como suspensão temporária da consciência, aquele sonho que você dorme de barriga cheia, ronca. Não. Eu não me refiro também a sonhos como utopia. Eu quero um Boeing 724. Meu sonho é ter um Boeing 724. Na sua garagem cabe esse Boeing. Para que você quer um Boeing? Eu tenho um sonho. Meu sonho é ir a Marte. Para que você quer ir a Marte? Você vai morar em Marte? Eu não estou falando de utopia. Eu quero falar de sonhos como perspectivas. Eu quero falar de sonhos como algo tangível,
Eu me refiro a sonhos como um futuro bem próximo. Algo que você idealiza, algo que você projeta para um futuro, mas que você sabe que é possível. É isso que eu me refiro. Agora, a Bíblia nos fala de um moço chamado José. E os versículos que eu li para você falou dos sonhos que esse moço teve. Ele era um sonhador. E a Bíblia diz que ele compartilhou o sonho dele, ou melhor, os sonhos dele, com os seus irmãos. Talvez você possa dizer, pastor, mas o erro foi de José, porque ele não tinha que compartilhar os seus sonhos com pessoas que não têm a mesma visão dele, que não tinha a mesma visão que ele tinha. Tá, você pode estar até certo. Mas é que o verdadeiro sonhador, ele quer compartilhar os sonhos. Porque o verdadeiro sonhador, ele não sonha sozinho. O verdadeiro sonhador, ele sonha com pessoas. Ele quer compartilhar suas ideias. Ele quer compartilhar os seus projetos. Ele quer compartilhar os seus sonhos. José compartilhou os seus sonhos, porque os sonhos de José passavam por pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se a inveja não cegasse os irmãos de José, eles perceberiam que eles sempre estiveram no sonho de José. Quando José tem o primeiro sonho, José sonha que está no campo atando feixes de trigo com seus irmãos. José sonha que o feixe de trigo dele sobe e flutua no alto, e os dos irmãos embaixo se inclinam perante o feixe de trigo de José. Eu faço uma pergunta, os irmãos de José estavam no sonho de José ou não estavam? Estavam no sonho. No segundo sonho que José teve, ele sonha com sol, lua e 11 estrelas. As 11 estrelas eram os irmãos de José. Eu faço uma pergunta, no segundo sonho, os irmãos de José não estavam no sonho, sim ou não? Eles sempre estiveram no sonho de José. Mas a inveja os cegaram, ao ponto deles não perceberem isso. E eu aprendo com José que o sonho de José sempre passou por pessoas. E o sonho de José não passava por coisas. José sonhou com o pai. José sonhou com a mãe. José sonhou com seus irmãos. Os teus irmãos estão nos teus sonhos? Os teus pais estão nos teus sonhos? Os teus sonhos passam por pessoas? Eu aprendi que quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas, Deus nos dá pessoas. Os nossos sonhos passam por pessoas. Talvez alguém possa dizer, olha, eu cheguei aonde eu cheguei sem a ajuda de ninguém. Ou você não chegou a lugar algum, ou você é o maior ingrato que já pisou nessa terra. Porque toda vez que Deus for nos abençoar, Deus não vai nos dar coisas, Deus vai nos dar pessoas. Não é pecado você sonhar com um bom carro, não é pecado você sonhar com uma boa casa, não é pecado você sonhar em ser um empresário, mas as pessoas estão nos teus sonhos. Porque se você sonha sozinho, você é um egoísta. Se você sonha sozinho, você sonha só para você. José sempre sonhou com as pessoas. Que o teu pai esteja nos teus sonhos, que a sua mãe possa estar nos seus sonhos, que os seus irmãos possam estar nos seus sonhos. Hoje eu completo 25 anos, estou completando 25 anos de casado com a minha querida esposa, irmã Késia. E quando nós começamos a namorar, nós tínhamos muitos sonhos. Nós já realizamos muitos sonhos, mas nós ainda sonhamos com muitas coisas. Os nossos filhos estão nos nossos sonhos, os nossos parentes estão nos nossos sonhos, a nossa igreja está no nosso sonho, os nossos pastores estão nos nossos sonhos. Porque eu aprendi que os meus sonhos não podem passar por cimento, não podem passar por tijolo. Já ouvi o pastor Silas dizer isso. Os nossos sonhos têm que passar por pessoas.
E José sempre sonhou com pessoas. E quando você sonhar com pessoas, Deus vai aprovar os teus sonhos. Mas antes de José ser um sonhador, antes dele sonhar os seus sonhos, ele já sonhava os sonhos de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Você precisa entender que você não está ao léu da sua própria sorte nesse mundo. Você não é obra e fruto do acaso, nem uma sucessão de coincidências. Você é propósito de Deus. Eu vou repetir, você é propósito de Deus. Você vê este mundo por um desígnio. Você vê este mundo cumprir um propósito de Deus. Então, se José vê este mundo cumprir um desígnio, os sonhos que José sonhou foram os sonhos de Deus. No capítulo 30 do Gênesis, a Bíblia diz que Raquel, ela era estéril e ela não podia dar luz a filhos, obviamente. E ela disse a Jacó, seu marido, me dá filhos, senão eu vou morrer. E Jacó disse para ela, mulher, você é louca? Se Deus fechou o teu ventre, quem sou eu para te dar filhos? Quem fechou o ventre? E a porta que Deus fecha, alguém pode abrir? Mas por que Deus fechou, cerrou o ventre de Raquel no capítulo 30? Por um propósito. Que propósito é esse, pastor? Para que no capítulo 37, versículo 2, você lesse, e era José da idade de 17 anos. Pastor, ainda não entendi, então vamos lá. Se no capítulo 30 Raquel gerasse, no capítulo 37 José já teria uma idade avançada. E com uma idade avançada, ele não teria um alto valor comercial no mercado de escravos do Egito. Ele precisava entrar no mercado de escravos do Egito com 17 anos. Forte, robusto, viril, dentes perfeitos, cheio de força. Então, quando Deus fechou uma porta lá atrás, era para que um propósito maior se cumprisse lá na frente. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem portas que se fecham hoje porque você não entende. Não é diabo, não é pecado, é propósito de Deus. Para quê, pastor? Para que um propósito maior se cumpra lá na frente. Você não está entendendo nada. Obviamente você não entende, porque tudo aquilo que transcende a nossa matéria, nós não podemos entender. Nós somos finitos homens. John Wesley disse, traga-me um verme que compreenda a mente humana, e eu trarei um homem que possa compreender, perscrutar a mente de Deus. Quem pode compreender a mente deste Deus? O salmista no Salmo 139, versículos 7, 8, 9, 10, ele quis entender a mente de Deus, e ele disse, para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir até os céus, tu aí estás também, de modo que se eu pegar as asas da ave, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu for até o Sheol, até a região dos mortos, ali tu também está. Quando ele percebe que está enlouquecendo, ele diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir, melhor deixar esse negócio para lá. Jesus disse, aquilo que eu faço hoje vocês não podem entender, mas entenderão depois. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A tua vontade pode até ser boa, a tua vontade pode ser até agradável, mas perfeita só é a vontade de Deus. Você veio a este mundo debaixo de um propósito. Os propósitos de Deus, se porta está fechando hoje, se um não chegou hoje, não fique inquieto. Deus está trabalhando o processo, você está fazendo parte de um processo. Tem porta maior que vai se abrir lá na frente. Deus vai te surpreender lá na frente, porque os teus sonhos não são os teus sonhos, os teus sonhos são os sonhos de Deus. Pastor, me fale mais sobre isso. Sim. Salmo 105, versículo 17. Olha o que o Senhor Deus diz. Você vai entender o que é propósito. Fui eu que enviei José diante de vós, para vos preparar lugar no Egito. Eu vou repetir. Salmo 105, versículo 17, diz o Senhor, fui eu que enviei José diante de vós, para vos preparar lugar no Egito. E o salmista continua, fui eu que permiti que ele fosse preso com grilhões
e concorrentes. Então os grilhões e as correntes eram um propósito. Então eu aprendo que tudo de bom ou aparentemente ruim que acontece em minha vida não é destino, é Deus. Quando ele estava no vale de Hebrom com seu pai, o seu pai Jacó disse: ide a Siquém, vede como estão os teus irmãos. E José foi, chegou em Siquém. Ele estava andando, vagando pelo campo, e o homem disse: os teus irmãos não estão mais em Siquém, eles estão em Dotã. José vai para Dotã. Quando ele chega em Dotã, colocam ele dentro da cova. Da cova ele é vendido para uma carruagem ismaelita. Carruagem ismaelita, ele vai parar no mercado de escravos do Egito. E no mercado de escravos do Egito, ele vai para a casa de Potifar. Casa de Potifar, ele vai para o cárcere de Faraó. Cárcere de Faraó, ele assume o trono ao lado de Faraó. Então tudo o que aconteceu de bom ou de ruim na vida de José foi Deus empurrando ele em direção ao propósito dele. Tudo que está acontecendo na tua vida, de bom ou aparentemente ruim, é Deus te empurrando em direção ao teu propósito. Ele está te levando, Ele está te levando. É Deus que está te levando. Você não está entendendo nada que está acontecendo, mas Ele está te levando em direção ao meu propósito. Pastor, você não sabe do que estão me chamando. Pastor, você não sabe o que estão falando de mim. Pastor, já disseram isso de mim, já disseram aquilo outro. Então deixa eu te falar uma coisa: não importa o que eles dizem, importa o que Deus diz. Os irmãos de José chamaram ele de sonhador, os ismaelitas chamaram ele de mercadoria, Potifar chamou ele de escravo, mas Deus chamou ele de governador. Aleluia, aleluia. Deus não está vendo você hoje, Deus está vendo você lá na frente. Fui eu que enviei José diante de vós, para vos preparar lugar. Que lugar é esse? Capítulo 46 do Gênesis. Os filhos de Jacó dizem para ele: olha, teu filho José, ele é vivo e é governador do Egito. E o texto diz que Jacó não lhes acredita. E Jacó parte de Hebrom com toda a sua família e vai habitar no delta do Nilo, a região mais fértil do Egito. Fui eu que enviei José diante de vós, para vos preparar lugar. Mas você precisa aprender uma coisa com os sonhos. Existem os ladrões de sonhos, existem os roubadores de alegria, existem os destruidores de sonhos. Arthur Schopenhauer, um filósofo do irracionalismo, pastor, onde você leu isso? No Google. Schopenhauer dizia que todo sonho passa por 3 etapas. Primeiro, vão ridicularizar você. Segundo, vão se opor violentamente ao teu sonho. Terceiro, haverá uma evidente aceitação. Primeiro vão rir de você. Maluco, esse cara é doido. Esse cara não tem espelho em casa, esse cara é doido, rapaz. Onde é que ele pensa que ele vai chegar? Quem é ele? Vão rir de você. Maluco. Está doido, está doido, está doido. Depois vão se opor a você. Por que vão se opor? Porque os destruidores de sonhos, os invejosos, eles não aguentam apenas te invejar. Eles vão fazer alguma coisa para querer destruir o teu sonho. Porque o texto que eu li com você diz que os irmãos de José o invejavam. Mas eles ficaram satisfeitos com isso? Não. Eles ainda iam jogar José no buraco, eles iam rasgar a túnica de José, eles iam vender José. Porque o invejoso, ele não quer ter, ele só quer que você não tenha. O invejoso, ele não precisa ter, ele só quer que você não tenha. Então o invejoso, ele começa com sentimento, ele começa com emoções, depois ele parte para a casca de banana, ele começa com comentários desnecessários, mas quando ele percebe que isso não está ainda surtindo efeito, ele vai fazer alguma coisa para prejudicar você. Vocês lembram de Gênesis 26? Isaac no vale de Gerar.
Estava todo mundo na prova, não chovia para ninguém. Seca. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a entulhar os poços de Isaque. Ele cavava, encontrava água, e os filisteus vinham e entupiam. Por que os filisteus não roubavam água? Porque eles não queriam água, eles não queriam que Isaque tivesse. Só que a Bíblia diz que Deus começou a prosperar Isaque. E o varão Isaque engrandeceu-se e prosperou muito, enriqueceu-se em gado e em empregados. E Abimeleque, príncipe dos filisteus, disse para Isaque: vai embora daqui. Por quê? Porque tu se engrandeceu muito, e tu te tornaste muito maior do que nós. Vai embora daqui. Mas não tinha um motivo aparente. Vai embora. O motivo qual foi? Porque você se tornou grande e poderoso. A gente não suporta mais, Isaque, ver esse teu sorriso. A gente não suporta mais, Isaque, ver os teus filhos com o uniforme do colégio mais caro aqui de Gerar. Nós não suportamos mais você chegar com esse carro importado. A gente não suporta mais ver a tua mulher com aquela escova marroquina, sei lá, filipina, sei lá de onde é, tão cara. Vai embora daqui, a gente não consegue mais ver você. Eles começaram a invejar José. Então, segundo Schopenhauer, primeiro eles vão ridicularizar você, depois eles vão se opor à tua verdade. Terceiro, haverá evidente aceitação. Os que zombaram, os que riram, os que criticaram, os que se oporam, eles vão ter que aceitar que Deus é Deus na tua vida, que Deus ainda faz e que Deus ainda realiza sonhos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você precisa aprender uma outra coisa sobre sonhos. Oh, aleluia. Existe uma coisa que tem um poder de matar os nossos sonhos. Talvez você já tenha vivenciado isso, talvez esteja vivendo isso, ou quem sabe talvez um dia vai passar por isso. A realidade, ela tem o poder de matar os nossos sonhos. Eu vou repetir: a realidade da vida. As circunstâncias da vida, elas têm o poder de matar sonhos. Você acha coincidência o apóstolo Paulo dizer que o justo viverá pela fé? Porque se você for olhar as circunstâncias em tua volta, tu desanima. Se você for olhar tudo que está acontecendo na nossa volta, a gente vai desanimar. Vejamos. No sonho de José, o primeiro sonho, ele está no campo, atando os feixes de trigo, junto com os irmãos. Olha para cá, preste atenção. E de repente, no sonho de José, o feixe de trigo dele sobe e flutua. E os feixes dos irmãos de José, embaixo, se inclinam perante o feixe de trigo de José. Então, no sonho de José, ele está em? E os irmãos estão em? Isso no sonho. Porque quando José é colocado dentro do buraco, quem é que estava em cima e quem é que estava embaixo? José sonha com sol, lua e estrela. Mas quando ele é colocado dentro da prisão, ele não vê sol, não vê lua e não vê estrela. A realidade da vida, ela tem o poder de matar os nossos sonhos. Quem sabe você chegou aqui hoje motivado pelo que você viu na televisão. Quem sabe que você chegou aqui hoje desanimado por uma palavra que você ouviu. Quem sabe você chegou hoje aqui triste por alguma coisa que você viu, que entristeceu o teu coração, e lá no fundo da tua alma entrou uma palavra negativa dizendo: não vai dar, não tem como. E você chegou aqui porque você olhou para as circunstâncias em tua volta, mas tem um Deus no céu que está dizendo para você: filho, filha, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, não olhe para agora. Eu sou o Deus que faço, Ele é Deus e Ele vai fazer. Nenhuma das palavras dele caiu ou vai cair por terra. Não há nada e nem ninguém que possa impedir o propósito de Deus na tua vida. Na hora certa as portas vão se abrir, na hora certa Jeová se coloca de pé no seu trono e libera uma palavra sobre a sua vida. No tempo de Deus os sonhos vão acontecer.
Aleluia. O texto diz que o pai de José fez uma túnica para ele de muitas cores, tá? Colorida. Quem usava uma túnica dessa naquele tempo era só líderes tribais, eram príncipes, né? E aquela túnica diferenciava José. E o pai deu para isso mesmo. O pai deu aquela túnica para que ele diferenciasse José dos demais. Você é meu favorito. Você imagine, irmãos, numa época onde as roupas eram monocromáticas. Você imagine tudo da cor desse teto aí. Todo mundo vestido igual. Você imagine que todo mundo aqui tivesse de branco. Chegasse um varão aqui de paletó verde, gravata rosa, blusa lilás, calça creme e aquele sapato de vaso, calçadão de Copacabana. Que tem, já viu aquele sapato de calçadão de Copacabana? Todo mundo ia perceber, né? Porque ele ia chamar a atenção. José era assim. Podia ter 1000 pessoas. Quando José chegava, ele chamava a atenção. Por quê? Porque o pai deu a ele algo que o diferenciava dos demais. E por isso ele foi invejado. Você quer uma prova disso? A raiva dos irmãos era com a túnica, porque quando eles pegam a túnica de José, eles rasgam a túnica e mancham com sangue. Mas não era a túnica que o diferenciava, sim ou não? Você sabia que você vai ser simplesmente odiado pelo fato de ter recebido algo do Pai que te o diferencia dos demais? Porque aquela túnica é como se fosse um dom, um talento, onde você chega, pode ter milhões de pessoas. Puf, qualquer hora você vai ser visto. Qualquer hora você vai ser notado. O objeto da raiva, do ódio era a túnica. Eles rasgaram a túnica, destruíram a túnica e mancharam de sangue. Porque os irmãos de José, eles são assim. Eles querem destruir aquilo que te diferencia e querem manchar a tua reputação. Esses eram os irmãos de José. O que mais me deixa perplexo nessa história aqui é que quando os irmãos de José veem José chegar de longe, em Dotã, ele diz assim: lá vem um sonhador. Mas peguemo-lo, joguemo-lo dentro desta cova e veremos o que será feito dos seus sonhos. Jogaram José dentro da cova. Não é para dar um nó na cabeça, irmão? Você tem promessa, você é amado. Deus falou contigo e agora você está vivendo ao inverso de tudo aquilo que Deus falou. Você está vivendo o contrário de tudo aquilo que Deus falou. Preste atenção, para você entender um pouco o processo. José, ele era um pouco que mimado pelo pai, sabe? Aquela túnica é como se fosse, vocês que entendem de grife aí, é a melhor roupa. Uma roupa caríssima. José andava de roupa importada. José, apesar de ser o mais novo, ele é responsável pelos mais velhos. Posição de destaque, roupa privilegiada. E ele era o filho da esposa que Jacó amava. Porque ele não amava Bila, ele não amava Zilpa, ele não amava Lia, ele amava Raquel. Aí Deus olha do céu e diz assim: José, eu vou ter que começar um processozinho na sua vida. Por que, Jeová? Porque eu não uso meninos, eu uso a homens. Você vai aprender o que é cova. Você vai aprender o que é humilhação. Você vai aprender o que é injustiça. É injustiça, irmão. Você vai aprender o que é injustiça. Você vai aprender, você não vai comer a hora que você quer, você não vai tomar banho de sol a hora que você quer, você vai receber ordem, tem ferrolho, tem cadeado, tem chicote. Eu vou trabalhar na tua vida aí, José. Mas, Senhor, e os meus sonhos? Vocês separaram que José sonhou? Nessa história de José, sonha todo mundo. Sonha José, sonha copeiro, sonha padeiro e sonha faraó. Mas quem sonhou primeiro? E qual foi o último sonho a se cumprir? De José. Às vezes na nossa vida é assim: tu está, Senhor, sonhei primeiro.
Eu estou sonhando desde 1978, Senhor, com isso. E eu só estou vendo gente passar, vendo gente passar, vendo gente passar. E eu fui o primeiro a sonhar. Por que meu sonho vai ser o último a se cumprir? É porque Jeová está ilustrando, está botando laço de fita. Ele está preparando coisa extraordinária, coisa grande. O teu sonho é um sonho talvez até pequeno, mas o que Deus tem para você é coisa grande. É coisa grande. Vem coisa grande por aí. Vem coisa extraordinária por aí. Vem algo poderoso de Deus por aí. Ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi vendido pelos ismaelitas, depois ele foi vendido no mercado escravo do Egito para Potifar. Você já teve essa sensação? Você está sendo vendido sempre? Sempre te vendendo, sempre te vendendo, sempre te vendendo. Mas lembra do propósito? Ele vai parar na casa de Potifar. Pastor, mas qual o segredo disso tudo? Como é que José conseguia suportar isso tudo? Capítulo 39, versículo 2. E o Senhor era com José. Vinha a cova, mas Deus era com José. Vinha a casa de Potifar, mas Deus era com José. Vinha a injustiça, mas Deus era com José. Vinha a ódio dos irmãos, mas Deus era com José. Pode se levantar o que for contra a tua vida, Deus, Ele é contigo. É o que diz lá em 1 Samuel 16, 18. E o Senhor era com Davi. Pode se levantar o inferno, Satanás, invejoso, endemoniado, Deus, Ele é contigo. Aí Potifar vai lá e compra ele. E agora as coisas começam a melhorar. Você já teve essa impressão de que quando as coisas começam a melhorar elas pioram? Pô, agora é que eu pensei que ia melhorar, cara. Chegou esse vento. Só que esse vento não é para destruir, não. É porque antes de melhorar vai piorar um pouquinho. Vocês lembram lá do Gênesis de Noé? Está lá um dilúvio. Meu Deus, aqui vão morrer. Como é que está esse negócio aqui? Isso vai quebrar. Todo mundo morrer em nossa volta. E o texto diz que Deus mandou um vento e acalmou as águas do dilúvio. Então aquele vento não foi para a morte de Noé e sua família. Aquele vento foi para baixar as águas. Eu posso profetizar para a sua vida? Esse vento que chegou aí não é para a morte, não. Ele vai baixar essas águas. E aí José, né, irmãos, era um varão formoso, bonito. O cara resolvia problemas, né? O cara resolvia problema. A Bíblia diz que Potifar não sabia de nada que acontecia na sua casa, a não ser do pão que comia. Porque tudo que era problema, José resolvia. José era um resolvedor de problemas. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Se você traz um problema e não traz a solução, você passou a ser parte do problema. Cuidado para não ser estigmatizado como alguém problemático. Porque ninguém quer por perto alguém que só traga problema. O cara é problema. Chegou aí, meu irmão, o fulano é problema. Ore, peça a Deus direção. Fala com Deus, Deus me dá uma solução. Que eu preciso chegar com um problema, mas já trazer no mínimo umas 3 saídas para o problema. Ele está na casa de Potifar, trabalhando, feliz da vida, né? E aí, a irmã, a mulher lá de Potifar, começou a colocar o olho no José. Esse hebreu aí é um hebreu diferente. E ela começou a cobiçar José. Me perdoem o que eu vou dizer. Eu não quero de maneira nenhuma... eu só estou aqui para trazer uma simples palavra de instrução. Não estou aqui para corrigir ninguém. Mas eu quero falar um pouco de mim e da minha classe, que se chama os homens aqui dessa igreja. Nós temos pastor aqui nessa igreja, que nos instrui e que nos traz a sã doutrina. Então eu não quero doutrinar, mas eu só quero trazer
uma palavra de esclarecimento que o Espírito Santo colocou no meu coração. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela ficou com a túnica de José na mão. José estava muito perto dela. Então olhe para cá. Davi foi o mais santo e caiu com a mulher. Sansão, o mais forte, caiu com a mulher. Salomão, o mais sábio, e caiu com a mulher. O mais santo, o mais forte e o mais sábio. E você pensa que você é quem? Aquilo que é mais forte do que eu não posso enfrentar. Aquilo que é mais forte do que eu tenho que fugir. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, foge das tuas paixões. A túnica ficou perto, ficou na mão dela. É como se José estivesse dizendo: você pode ficar com a minha túnica, mas com o meu caráter você não vai ficar. E José agora vai parar na cadeia. Mas, irmãos, Potifar, ele era o comandante da guarda pessoal de Faraó. E se José fosse culpado pelo crime que ele estava sendo acusado, a pena era de morte. Então, por que Faraó não mandou matar? Porque ele sabia a mulher que ele tinha em casa. Às vezes a gente quer colocar panos quentes nas coisas. Eu vou brigar, eu vou para a internet, eu vou discutir, eu vou fazer isso, eu vou dar tesoura voadora. Para, você sabe o filho que você tem em casa. Sabe o marido que você tem em casa. Você sabe quem está na sua casa. É orar, pedir discernimento a Deus, ver o lado da verdade, assumir uma parcela de culpa e vamos seguir a vida. Mas não sermos irracionais, ao ponto de cometermos loucura e perdermos a razão. Porque Deus é um Deus de justiça. A base do trono de Deus é equidade e justiça. O nome pelo qual Deus se chama é justiça. Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. É Ele que vai fazer justiça. Deus vai tratar conosco segundo os nossos erros, segundo os nossos pecados. Mas tem coisas que, se você fizer, o juízo de Deus vai vir rápido contra a tua vida. Uma dessas coisas se chama injustiça. Nunca queira ser injusto, porque você vai atrair o juízo de Deus rápido demais para a sua vida. José vai para a cadeia. Quando ele pensou que ia melhorar, ele foi para o cárcere. E lá na prisão, José, ele não sonhou. Ele interpretou o sonho, mas ele não sonhou. Porque quem está preso não pode sonhar, né? Quem sabe você parou de sonhar, porque você está se sentindo preso. Preso por esta angústia, preso por esta aflição, preso por este problema. Você se sente encarcerado. Pastor, eu parei de sonhar. Pastor, eu parei de sonhar. Mas em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai voltar a sonhar, e você vai ver os sonhos de Deus se cumprir na tua vida. Você não vai ficar aí. Isso não é o ponto final de Deus para a tua vida. A tua história não vai terminar assim. Deus ainda vai Deus vai te surpreender. Ele vai te tirar daí, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Agora, lá na prisão, José domina tudo. Ele passa a ser o responsável por aquela cela, responsável por tudo. E aí imagine você, se você fosse o responsável pela prisão e estivesse preso injustamente, o que você faria? 3h45 da madrugada. Para de mentir, irmão. Você pegaria a chave, hashtag partiu Canaã. José não sairia dali como um bandido, como estuprador, como homicida. O teu nome não vai ficar assim. Você vai sair desse problema pela porta da frente, com o nome limpo. Deus vai fazer isso.
Não use a chave da solução imediata. Porque a chave da solução imediata estava na mão de José. Ele poderia resolver o problema ali naquela hora e ir embora, mas ele não sairia daquela cadeia, ele não sairia daquele problema deste jeito. Ele sairia dali honrado e de cabeça erguida. Quantas vezes aprisionado, quantas vezes em meio ao problema, no olho do furacão, a chave da solução imediata se apresenta na nossa mão. A chave da solução imediata. Eu estou com um problema no casamento, pastor, meu casamento está quase acabando. Então pega a chave da solução imediata, vai lá fora, rapaz, vive uma aventura sexual e volta. É a chave da solução imediata. Eu estou sem dinheiro, então vai lá, pega aquele dinheiro que não é seu, depois dá um jeito de repor. Não, talvez não consiga, mas vai lá e resolve. Cara, usa a chave da solução imediata. Tu está nervoso com aquele cara, vai lá, enfia um soco por dentro do nariz dele e tu resolve o problema. A chave da solução imediata. Quantas das vezes, irmãos, em meio à dificuldade, em meio às adversidades da vida, a chave da solução imediata aparece na nossa mão. Quem sabe você está aqui hoje e é muito fácil você resolver esse problema, mas Deus está dizendo: não use a chave da solução imediata. Não faça isso que você está querendo fazer. Eu vou te tirar desse problema. Você vai sair daí com o nome limpo, você vai sair daí honrado, você vai sair daí de cabeça erguida. Espera só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. E Deus vai te honrar. Lemina canto cobre face ergue. Lubre ela cheme da canto refacia. Lo yastiu e prace e ela yasoia. Lamanai astere yasuyas. Injustiça. Injustiça, irmão, Deus está falando comigo e eu vou bater nessa tecla. Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça. Ele vai entrar com justiça, justiça, justiça. Nós clamamos por justiça, nós clamamos por justiça, clamamos por justiça. Deus age com justiça. Aleluia, me faz. Lo ereba inderras, lo chuivri hasse. Eu uiando é Jesus. Vebrestiastio foste reiuite aia. La não este área sobre a face. Deus vai descer com justiça, irmão. Deus vai fazer justiça. Chegou o tempo da honra. Irmão, quando é prova, mas quando chega o tempo de Deus honrar, a história de José começa com um sonho, termina com um sonho. Quando chega o tempo de Deus te honrar, tudo vai estar ao teu favor, até aquilo que é para dar errado vai dar certo. E o camarada tem um sonho. Já vou concluir, estou caminhando para o final. O camarada tem um sonho. O copeiro e o padeiro. Você conhece a história melhor do que eu. O copeiro procura José e diz: José, eu tive um sonho que eu pegava 3 sarmentos de uva, apertava aqueles cachos no caneco de Faraó. Que negócio é esse aí, rapaz? Daqui a 3 dias você vai voltar a servir o vinho de Faraó. É. Mas lembra de mim, cara, quando você chegar lá, né? Porque tudo que a gente quer é que alguém se lembre da gente. Mas não vai ser desse jeito. Você está pedindo a Deus para que alguém se lembre de você, mas não vai ser assim. Deus, ele vai entrar na contraflaste remante, ou na contramão da lógica. E Deus vai usar alguém que está por cima dessa pessoa que você pediu. Quem vai vir é o próprio rei, que vai fazer justiça. Aí o padeiro teve um sonho. Disse: olha, eu sonhei que estava 3 cestos sobre a minha cabeça. Todas as iguarias de Faraó. Sonho, tudo que ele gosta. Toda obra de padeiro. Sonho, bolo de rolo, 1000 folhas, bomba de chocolate, torta de abacaxi, manjar. E vinha as aves do céu e comia. Qual o significado, José? Ele disse assim: olha, nem sempre a interpretação às vezes é como você quer, né? Ele disse assim: olha,
daqui a 3 dias, tu vai morrer. Então, se o padeiro morreu, abriu vaga para quê lá no palácio? Para padeiro. Você imagina José agora o copeiro vai lembrar de mim. Eu sou um cara inteligente, eu vou chegar lá, vou resolver o problema. Em uma semana eu já aprendi a fazer aquelas massas, aqueles bolos todinho. Mas aí José ia ser lembrado na história como o padeiro do rei. José ia ser lembrado na história como auxiliar do copeiro do rei. Era o que Deus tinha? Não. O que Deus tinha para ele era algo muito maior e algo muito melhor. Porque depois de tanta luta, irmão, depois de tanta desgraça, o que Deus tinha para ele era algo muito maior. Sabe por quê? Porque quanto maior o teu sonho, maior o preço a ser pago por ele. Agora acontece uma coisa extraordinária. Enquanto José estava preso, ele não sabia, mas lá no palácio, o nome dele estava sendo comentado. Porque Faraó tem um sonho, você conhece muito bem a história. Faraó sonha com 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, as gordas comiam as magras, 7 espigas feias, né? E aí as espigas bonitas eram comidas pelas espigas feias. Faraó não consegue interpretar o sonho, e ninguém, escute isso, ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Ninguém, eu vou repetir, ninguém. Sabe por quê? Porque quem conseguiria interpretar aquele sonho era José. O que eu vou falar aqui é profético para a sua vida. Você vai ser chamado para uma coisa. Ninguém vai conseguir resolver isso. Vai vir fulano, vai vir Beltrano, vai botar a mão. Ninguém vai resolver. O negócio só vai andar quando você chegar. Deus vai te dar uma habilidade. Aquilo que você sabe fazer, Deus vai apurar. Não é o que você não sabe não, aquilo que você já sabe. Deus vai apurar, Deus vai abrir a tua mente, vai trazer a revelação. E só você vai conseguir resolver isso. José não sabia, mas o copeiro e Faraó estavam conversando sobre ele, e o nome dele estava sendo falado lá no palácio. É que você não sabe ainda. Você está aqui hoje, quem sabe entrou desanimado, triste, mas o teu nome está ventilando lá naquela presidência. O teu nome está sendo comentado lá naquele corredor. O teu nome chegou lá naquela diretoria. O teu nome chegou lá naquela gerência. Você não sabe ainda, mas o teu nome já está lá. Você não sabe ainda, mas o teu nome já está sendo comentado. E a qualquer hora o teu nome vai ser chamado. E agora chama José. E José troca de roupa. Ele perdeu a primeira túnica quando seus irmãos rasgaram. Ele perdeu a segunda túnica quando ficou na mão da mulher de Potifar. Ele agora perde a outra roupa para chegar na presença do rei. Mas ele ganharia agora uma veste real. Não importa quantas túnicas você tem perdido nessa vida, não importa quantas coisas você já perdeu nesta vida, chegou um tempo de restituição de Deus para a tua vida. Chegou um tempo de você receber algo do rei. José interpreta os sonhos e diz assim: olha, coloca o administrador aí para administrar isso tudo. Um camarada inteligente, bom administrador, um cara com um MBA, um cara preparadíssimo. Tu é este homem, José. Agora as coisas começaram a mudar. Mais 2 minutos e eu termino. Você vai se chamar agora Zafanate Paneia. Eu estou mudando o seu nome, Salvador do mundo. Agora, traga um colar de ouro, autoridade, honra. Traga o meu anel, coloque José, autoridade. Agora coloca José no carro, e o arauto vai na frente, e vai passando pelas ruas. O arauto segurando o cavalo. E o que o arauto dizia? Ajoelhai-vos, porque José está passando. Ajoelhai-vos porque José está passando. Coisa da minha cabeça, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Potifar catucando a mulher dele, desgraçada, infeliz, se ajoelha logo. Se ajoelha Potifar, se ajoelha mulher de Potifar, se ajoelha copeiro, se ajoelha pateiro, se ajoelha carcereiro, se ajoelha quem cuspiu, se ajoelha quem humilhou, se ajoelha, ajoelhai-vos porque José está passando. Ajoelhai-vos porque José está passando. Ajoelhai-vos porque José está
está passando o tempo da prova, o tempo da aflição, o tempo da cova, não pode se comparar com o tempo de Deus que vem aí para a tua vida. Aleluia. Agora José se casa com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Agora José, ele se torna o senhor de toda a terra. Todo o trigo do mundo está na mão de José. E Deus permite que haja fome sobre toda a terra. E o papai Jacó disse para os seus filhos: você precisa ir no Egito comprar comida. E todo o trigo do mundo estava na mão de? E Deus trouxe eles na mão de? Às vezes Deus faz assim. E aqui eu termino. O texto diz, pastor Odilton, que José os conhece de pronto. Mas eles não conheceram José. Por que José conhece eles e eles não conhecem a José? Porque quando José bate os olhos neles, José percebe que eles eram as mesmas pessoas. As mesmas mentiras, as mesmas fofocas, os mesmos enganos, as mesmas vidinhas, as mesmas esquinas, as mesmas desculpas, os mesmos disse-me disse, mas quando eles olham para José, eles não reconhecem. Eles não reconhecem. Eles vão olhar para você e não vão te reconhecer. Eles vão olhar para você e dizer: é ele não? Não é ele não, rapaz, não pode ser. Não é ele não. É ele sim, não é ele não, rapaz. Como é que pode ser ele? Não é ele não. É ele sim. Não é ele não, rapaz. Esse cara tinha uma bicicleta e passou com esse carro agora aqui. Não é ele não, você está vendo coisa. Não é ele não, rapaz. Esse cara quando ia pregar, ele até gaguejava. Eu estou vendo pela internet, mas eu acho que não é ele não. É ele sim. Você não vai conhecer. Eu acho que é ela. Não é ela não, rapaz. Ela tem um cabelo meio que espigiado. É ela sim, é que agora ela está no melhor salão de beleza do Rio de Janeiro. Não é ela não, rapaz, ela é baixinha. É ela sim, é que ela está no salto Luiz XV e você não está percebendo. Essa foto aqui no Instagram não é ele não, rapaz. Ele nunca saiu aqui desse bairro. É ele sim, é Deus que levou ele na Europa, na Times Square, em Nova York, em Miami. Eles vão olhar para você e não vão te conhecer.